Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em João, capítulo 15. Eu quero já começar a preparar o terreno para a nossa conferência, não é? Nossa conferência começa na quinta-feira, antes do carnaval, eu acho que é dia 12, não é? Dia 12, quinta-feira à noite, então quinta noite, sexta à noite, sábado à noite e domingo de manhã. Serão 4 sessões. Eu quero te motivar a estar aqui, porque nós vamos falar exatamente sobre o que eu vou começar a falar hoje, né? Eu quero preparar o terreno para poder chegar na conferência e você não cair aqui de paraquedas. Então eu queria muito que você organizasse teu calendário. Eu quero viajar no carnaval, irmão. Viaja domingo à tarde. Vamos embora ficar aqui até domingo de manhã. Domingo à tarde, né, você sai para curtir teu carnaval. Se beber, não dirija, estou brincando, sabe? Só quebrar o gelo. É mais forte do que eu. Então assim, depois do almoço, domingo você viaja. Saiu do culto aqui, almoça e vai curtir seu feriado, né? Tem até quarta, meio-dia para você descansar. Então eu queria que você priorizasse esse tempo. Vai ser um tempo muito precioso, como tem sido esses últimos anos. Então eu queria muito que você se organizasse para estar aqui. Amém? João capítulo 15. Nós estamos vivendo um tempo muito propício para o envolvimento na missão de Deus. Como eu falei agora há pouco, nós não temos mais desculpa. Amém? Estamos vivendo um tempo muito propício para o envolvimento na missão de Deus. Deus está tirando de nós toda e qualquer desculpa. Toda e qualquer desculpa. Deus está trazendo sobre a sua igreja uma consciência missional. E essa consciência missional te faz missionário em todo lugar que você está. Amém? Aquela ideia de que você precisa esperar Deus falar, irmão, se você abrir sua Bíblia, você vai ver que Deus já falou. Com relação a se envolver na missão de Deus, você não precisa esperar. Deus já falou. Já há uma palavra nos liberando para isso. Amém? Então o tempo é muito propício para essa movimentação, o tempo é muito propício para esse envolvimento. E eu queria falar um pouquinho nessa manhã sobre a missão como testemunho do Espírito. O que tem a ver o Espírito e a igreja nessa movimentação missionária? Por que é importante nós entendermos isso? É importante nós entendermos a atuação do Espírito nessa missão de Deus, porque se nós não compreendermos qual é a responsabilidade, a atuação do Espírito, nós corremos um grande risco. O risco de fazer a missão de Deus sem o Deus da missão. Você está aqui? Corremos um risco de fazer a missão de Deus sem Deus. E se a gente persistir em fazer a missão de Deus sem Deus, o próximo passo é fazer a missão de Deus contra Deus. Nós vamos atrapalhar o que Deus está fazendo. E meu irmão, se tem uma coisa que eu não quero, é atrapalhar. Eu quero cooperar com o que Ele está fazendo. Amém? Algumas pessoas a gente senta para conversar. Eu tenho sentado com muitos pastores nesses últimos anos. E é impressionante. Tem pastor que eu olho para ele e falo assim: macho, tu está atrapalhando o que Deus está fazendo, achando que está cooperando. Isso que você chama de ministério, na verdade, é uma resistência para o avanço da missão de Deus. O cara me olha assim, parece que dá um choque nele. Porque quando a gente não entende a atuação do Espírito, a responsabilidade do Espírito na missão de Deus, a gente começa a fazer as coisas de forma aleatória. Glória a Deus. Então, vamos olhar aqui para Lucas capítulo 15, eu quero ler com você 2 versículos, versículos 26 e versículo 27. João, gente, só para saber se vocês estão ligados, não manta aí. Acharam aí? Não está funcionando. João 15, verso 26 diz assim: quando vier o conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, diga comigo, o Espírito da verdade, que provém do Pai, Ele testemunhará ao meu respeito. Diga comigo, Ele testemunhará a meu respeito. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Amém? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Aqui nós estamos rendidos aos Teus pés. Queremos confirmar que somos os Teus servos, somos Teus discípulos, estamos totalmente voltados para a Tua missão, estamos envolvidos no que o Senhor está fazendo no mundo e queremos ser
instruídos nessa manhã para que essa cooperação só aumente nesse tempo que nós estamos vivendo em nome de Jesus. Amém? Na verdade, eu queria tirar esse tempo com você aqui para te instruir, não é? Nós somos uma comunidade de muita instrução, então eu gosto de andar na clareza, eu gosto de andar dentro de um entendimento, não é? Eu gosto do sobrenatural, eu sou místico também, irmão, eu gosto do sobrenatural, eu gosto do manto, eu gosto de tudo isso, mas eu gosto do fundamento, eu gosto da clareza, eu gosto da edificação, não é? Como eu falei para você, eu sei exatamente o que nós estamos fazendo, eu sei exatamente em que ponto do plano que Deus nos deu nós estamos. Então, eu gosto muito de trazer clareza, então eu quero nessa manhã instruir você. Talvez você não vai sentir nada, talvez você veio aqui em busca de uma resposta, talvez nem resposta você vai ter, talvez a única voz que você vai ouvir aqui é a minha, e muito bom por isso, porque eu vou estar falando o que está escrito, então você vai ouvir Deus por meio da minha voz, não é? Então eu não estou muito interessado em você ter sensações aqui nessa manhã. A verdade essa conferência que nós teremos agora, a minha oração por essa conferência, desde quando eu comecei a orar por ela, é que Deus traga esclarecimentos, para que nós possamos nos movimentar, porque esse é um tempo propício para nos envolvermos no que Deus está fazendo no mundo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, você só fica fora do que Deus está fazendo nas nações, no mundo, se você quiser. Se você quiser. Às vezes nem se você quiser você fica. Não é? É um tempo muito propício para o movimento da igreja, debaixo da condução do Espírito. Então eu queria muito que você alcançasse esse coração nessa manhã, porque nós estamos em missão, a igreja de Jesus está em missão na terra, amém? Nós estamos em missão, nós não estamos como quem está socando o vento, nós não estamos caminhando como quem vai para onde não está indo para um lugar que não sabe para onde é. Nós estamos cooperando com uma missão. Jesus deixou isso muito claro quando foi questionado sobre o que estava fazendo. Não é? Jesus, quando ele dá o seu testemunho, quando ele fala a respeito dele mesmo, olha, eu sou o pão da vida, João 7, eu sou João 6, 7, né? Eu sou a luz do mundo. Os caras começaram a questionar ele. Não, peraí, você não pode falar de você mesmo. Como que você está falando a respeito de si? Porque o costume da época era que um testemunho tinha que ser provado, tinha que ser testificado. Alguém que falava de si mesmo tinha que ter provas para confirmar e dizer assim, não, isso que ele está falando é verdade mesmo. E, no mínimo, 2 testemunhas precisavam se levantar para dizer, realmente o que ele está dizendo é isso mesmo. Então Jesus começou a falar de si e foi questionado. E quando ele é questionado, ele fala assim, não gente, o meu testemunho ele é verdadeiro. Sabe por quê? Porque eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou. Eu sei a minha origem, eu sei o meu destino. Eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Eu estou trabalhando assim porque o meu pai está trabalhando até hoje. Jesus está dizendo assim, eu estou envolvido nessa missão porque o meu pai é um Deus missionário. Eu estou envolvido nessa missão porque eu sigo os passos de um Deus que está em missão. Então, se a igreja para de se mover nessa missão, ela parou de seguir Deus, porque Deus está em missão. O meu pai trabalha até hoje. Não, nós estamos trabalhando e o nosso foco é fazer essa igreja crescer, é olhar para dentro. Então nós vamos trabalhar só para isso, vamos esquecer as demandas do reino de Deus lá fora, vamos esquecer as necessidades das nações, vamos esquecer, irmão, então você não está seguindo Deus, porque Deus está envolvido com a causa do necessitado, Deus está envolvido com a causa do órfão, da viúva, do estrangeiro, amém? Isso é o reino de Deus, esse é o verdadeiro evangelho segundo Tiago. Então deixar de se envolver com a missão de Deus é deixar de seguir o próprio Deus. É isso que eu quero trazer como entendimento para você nessa manhã. Então quando a gente fala sobre missão, é muito comum a gente pensar imediatamente sobre uma ação, sobre um trabalho. Quando a gente pensa sobre missão, nós pensamos imediatamente no que a igreja vai fazer. Tá, é missão, mas nós vamos fazer o quê? Nós vamos para onde? Nós vamos, sabe... Nós vamos pregar, nós vamos servir, nós vamos enviar, o que é? Quando se pensa em missão, pensa na ação da igreja. É assim ou não é? Vamos interagir, só para não ficar chato. É assim ou não é? Quando pensa em missão, pensa na ação da igreja. Só que o que a gente precisa entender é que antes de qualquer ação da igreja, o que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina
ela chama a nossa atenção para olharmos para a obra do Espírito. Quando pensamos em missão, não devemos pensar em primeiro lugar no movimento da igreja, precisamos pensar em primeiro lugar no movimento do Espírito. Amém? Nesse texto aqui, Jesus ele nos conduz para uma compreensão um pouco mais profunda do que é missão. Ele nos leva para um entendimento um pouco mais profundo. Ele está nos ensinando aqui que a missão não começa com a iniciativa humana. Irmão, presta atenção, a mente do homem, o coração do homem não pode ser a origem da missão. Eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou. De onde você veio? Onde que começou tudo isso? O que você está envolvido agora que você chama de missão? Qual é a origem? Começou onde? Por que você está fazendo o que você está fazendo? Cara, eu estou cuidando dos perdidos porque eu amo os perdidos. Esse não é um ponto de partida saudável para o cumprimento da missão de Deus. Cara, eu estou cuidando do necessitado porque eu amo o necessitado. Esse não é um ponto de partida saudável para o cumprimento da missão de Deus. Jesus, antes de enviar Pedro para uma missão, ele sonda seu coração. E ele fala assim: Pedro, tu me ama? Amo, então cuida das minhas ovelhas. Ele sonda o coração para depois enviar para uma missão. O que Jesus está fazendo? Jesus está ajustando a origem. Ele está dizendo assim: Pedro, você não tem que ir cuidar dos necessitados, das minhas ovelhas, dos perdidos, porque você ama eles em primeiro lugar. Esse não é o ponto de partida. Deus não deixou para o coração humano pensar, Deus não deixou para a mente humana elaborar a missão. Nenhuma missão, irmãos, nenhuma ação da igreja pode começar em uma iniciativa humana. Cara, eu estava em casa, aí passou uma criança pedindo coisa na rua, aí eu pensei, rapaz, eu vou começar um abrigo. E aí eu comecei já a calcular e já fazer o projeto, porque é assim que começa a maioria das coisas que chamamos de missão. Nós projetamos tudo e chamamos o Espírito para dar uma chancela. Tuf. É assim ou não é, irmão? Sim ou não? Nós pensamos em tudo e queremos que Deus abençoe aquilo que nós projetamos. Nenhuma missão começa com a iniciativa humana. Tá, então, qual é a origem da missão? A origem da missão é o testemunho do Espírito. Vou repetir para você. A origem da missão é o testemunho do Espírito. Jesus aqui ele fala assim, presta atenção, quando o conselheiro vier, eu enviei ele para vocês, ele vem enviado. Eu enviei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai. Ele testemunhará a meu respeito. E porque ele testemunhará, vocês testemunharão. Jesus está mostrando aqui, presta atenção nisso, que a igreja não é a origem da missão. A igreja é o lugar onde o testemunho do Espírito se torna visível para o mundo. Você está aqui, irmão? Tá, como que o mundo vai conhecer o testemunho do Espírito? Você é a igreja? Amém? Então é por meio da sua vida. Por meio da sua vida, o mundo lá fora começa a conhecer o testemunho do Espírito, porque o Espírito testemunhou, vocês irão testemunhar. Então, todas as vezes que nós nos propomos a cuidar do órfão, nós estamos apontando para um Deus com coração paterno, para um Deus que é, acima de tudo, Pai, Pai dos órfãos. Você entende? Amém? A igreja não é a origem da missão, a missão não começou na igreja. A igreja é o ambiente, é o lugar, é o povo, que vai tornar o testemunho do Espírito acessível para o mundo lá fora. Irmãos, presta atenção. Se as pessoas lá fora, quantos aqui trabalham com alguém que não é cristão? Levanta a mão aí. Beleza. Se essa pessoa que você trabalha, que não conhece Jesus, que não tem um relacionamento com Ele, não tem uma aliança com Ele, se nessa pessoa surgiu uma dúvida a respeito de como será a vida no porvir, vamos lá, se o ímpio que trabalha contigo pensar assim,
rapaz, Vitor, como é que vai ser a vida quando Jesus voltar? Se houver uma dúvida em um ímpio perto de você, ele precisa olhar para você e dizer assim, é assim que eles irão viver quando Jesus voltar? Sabe por quê? Porque a igreja testifica diante do mundo como que se vive no mundo restaurado. Vou recapitular. A igreja testifica diante do mundo caído como que se vive no mundo restaurado. Então o mundo lá fora precisa olhar para a igreja e dizer assim, é assim que vai ser a vida quando Jesus voltar? É desse jeito? Pergunta. Isso tem acontecido? Quando as pessoas olham para a maneira como vivemos igreja, elas têm a sua dúvida sanada ou elas ficam um pouco mais confusas? É assim que vive? Esses dias a gente estava na casa de um irmão, estava deitado na rede, tinha um irmão lá que não era convertido, aí o irmão falou assim para ele, mas tu tem que aceitar Jesus, mas tal, não sei o quê. Aí ele falou assim, eu? Ser crente igual fulano? Deus me livre. Eu falei assim, então seja crente igual eu. Você não quer imitar o fulano que você acha que está perdido? Imite a mim. Pastor, isso é orgulho, não, irmão. Isso é convicção de quem eu estou imitando. Quando Paulo fala assim, seja os meus imitadores, ele fala assim, seja os meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Paulo está dizendo assim, imite a mim, não por minha causa, mas por causa daquele que eu estou imitando. Eu estou proclamando para o mundo a maneira de viver do próprio Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Então você pode me imitar, eu tenho confiança. Olhe para mim. Você não consegue olhar para Jesus? Olha para mim. Porque eu sei quem eu estou imitando. Eu sei a vida de quem eu estou tentando manifestar. Você está aqui, irmão? Quantos de nós podemos, com convicção, falar sobre isso? Quantos de nós podemos chegar no nosso trabalho e dizer assim, gente, presta atenção, a partir de agora, você quer saber como que se vive dentro do reino de Deus? Olha para a maneira como eu vivo. Aí o cara olha para você, você é mentiroso, enrolão, quer ganhar vantagem sobre os outros. Aí o cara vai dizer, é assim? Deus me livre, quero ir para o inferno, não para esse céu que você está proclamando aí. Você está aqui, irmão? Então, quando nós olhamos a partir dessa perspectiva, nós ouvimos aqui as palavras de Jesus, e ao ouvir o que Jesus acabou de dizer aqui, a gente pode compreender a missão como participação naquilo que o Espírito já está fazendo. O que é missão para a igreja? É participar daquilo que o Espírito já está desenvolvendo. Irmão, o nosso maior desafio como igreja é olhar para o que o Espírito está fazendo e segui-lo. É isso. A gente não precisa inventar coisa, a gente não precisa inventar moda. É porque o povo não está vindo para cá, vamos inventar uma conferência. É porque as pessoas não estão, vamos inventar um negócio. Ninguém precisa inventar nada. A gente só precisa olhar para o que o Espírito está fazendo. A gente só precisa focar no movimento do Espírito, e quando a gente foca no movimento do Espírito, a gente coopera com a missão de Deus. Amém, gente? Esse dia eu estava conversando com um pastor. Cara, pastor, Deus falou comigo, tem uma estratégia, todo mês eu vou fazer uma conferência, vou levar alguém diferente. Mano, do jeito que tu atrai o povo, você vai ter que manter eles. Se todo mês você fizer uma conferência e dar pipoca para eles na entrada, no dia que você não der pipoca para eles, eles vão procurar pipoca em outro lugar. Você não precisa inventar nada, irmão. Nós não precisamos inventar nada. Nós só precisamos seguir o que o Espírito está fazendo. Amém? Então, quando nós olhamos para a obra do Espírito, nós percebemos uma verdade que é central. Que verdade é essa? A missão é, antes de qualquer coisa, o testemunho do próprio Espírito do qual a igreja participa. Então nós devemos investir mais tempo, clamando por clareza do testemunho do Espírito. Nós precisamos investir mais tempo, clamando para que o Espírito torne claro o seu testemunho. Para que o Espírito torne cada vez mais claro o seu movimento. Senhor, o que você está fazendo? O Espírito de Deus traz clareza sobre o que você está fazendo. E como nós podemos cooperar com isso nesse tempo? Irmãos, é angustiante, você não tem noção o quanto é angustiante quando vai chegando o final do ano. E algumas pessoas vão olhando para o pastor como se estivesse esperando que o pastor desse a definição do seu ano. Como é que vai ser a igreja esse ano? Não sei.
A gente está buscando Deus, a gente está orando. Se Deus não falar nada, continua do jeito que está. Você está entendendo isso? É muito mais fácil a gente ter uma agenda. A gente pegar uma agendazinha, botar a logo da missão e vender para você, você até compra. Ó, ali na livraria, gente, tem uma agenda da igreja, você pode passar lá, você compra lá na agenda da igreja, está toda a programação do ano. A gente não dá espaço para o Espírito se meter, nós já definimos tudo. Se o Espírito disser assim, não, eu quero ir no culto tal, desculpa aí, Espírito, mas esse culto aqui nós vamos estar em Matões, não vamos estar nem aqui não. Ah, mas é só em novembro, não, mas é porque a gente já definiu aqui a agenda. É mais fácil andar assim, para nós, a sensação que temos é que é mais seguro. Irmão, andar segundo o mover do Espírito parece bagunça. Parece bagunça, é assim ou não é? Cara, mas como assim? E mês que vem nós vamos fazer o quê? Sei lá, irmão, não sei nem se eu vou estar vivo amanhã. Mês que vem, já quero que acabe janeiro, que o negócio estava apertado. Tu já está pensando em março, calma, filho. Ontem era 73 de janeiro, mês que não acaba, tá doido. Vira isso aí, moço. O cara está pensando em março, como é que vai ser a conferência de novembro? Sei lá, se em novembro eu vou estar menos vivo, para contar a história. Se você não vai passar na fila de carro, vai estar só cadeirinha de balanço, balançando. A gente precisa seguir o mover do Espírito. O testemunho do próprio Espírito precisa ser o alvo de engajamento da igreja. Você está aqui, irmão, comigo? Eu estou te instruindo nessa manhã, amém? Então, nesse texto que nós lemos, Jesus fala assim, ó, quando esse Consolador vier, esse Consolador que eu enviei para vocês, o Espírito da verdade, esse Espírito que procede do Pai, ele dará testemunho de mim, e por isso vocês darão testemunho. Sabe o que eu entendo aqui? É que nós precisamos aprender com o Espírito sobre o que falar a respeito do Pai. Ah, eu preciso dar uma palavra, deixa eu vasculhar aqui os livros para ver onde que eu vou. Não, vai no Espírito. E veja o que o Espírito quer comunicar a respeito do Pai. E nós vamos ser apenas um arauto. Nós vamos ser apenas alguém que vai lá e fala. Não é um embaixador somente, mas um arauto. Um mensageiro. Alguém que ecoa a mensagem do Pai, que reverbera pelo Espírito. Irmão, eu já falei sobre isso aqui. A diferença de um embaixador para um arauto é que o embaixador está livre para negociar. Então, se o embaixador de uma nação vai dar uma mensagem para outra nação, ele fala e ele espera. Olha só, o nosso presidente falou que a proposta é essa, o que você tem a dizer? O outro embaixador fala assim, não, meu presidente disse, e ele começa uma negociação. Isso é ser um embaixador. Um arauto não. Um arauto, ele proclama uma mensagem e ele vai embora, ele não quer saber a resposta, ele não quer saber o efeito da mensagem. Com relação ao reino de Deus, nós somos arautos. Não pode negociar com o Evangelho. Não tem negociação. O Evangelho é poder de Deus, o Evangelho é cruz. Não mais, não, meu amigo, eu não estou livre para negociar. É isso e ponto. Não, mas eu acho que você acha, não me interessa, eu sou apenas um arauto, estou te entregando uma mensagem e estou indo embora. Essa é a nossa função, é ser arauto do Espírito, e o Espírito comunica o que o Pai deseja comunicar. Então ele vai testemunhar a respeito de mim, e vocês irão testemunhar também. Você está aqui, irmãos? O testemunho da igreja, pega isso no teu espírito. O testemunho da igreja não é independente. O testemunho da igreja não nasce da própria iniciativa. Irmãos, se a maneira como a gente vive aponta só para nós, tem alguma coisa errada. Cara, aquela igreja ali, o pessoal vive, rapaz, é só eles que vivem isso. Não, tem alguma coisa errada. Se nós estamos vivendo algo que não tem mais ninguém no universo vivendo, nós estamos lendo outra Bíblia. É outra Bíblia que nós estamos lendo. Por isso, eu não me importo em ser diferente, eu não me preocupo em ser diferente, eu não quero ser diferente. Não quero. Porque o testemunho do Espírito não é independente, ele não nasce de uma iniciativa própria. O testemunho do Espírito tem origem no testemunho prévio, no testemunho soberano, no testemunho contínuo do Espírito.
É aí que o testemunho da igreja tem a sua origem. Precisamos reverberar na terra, irmãos, aquilo que o Espírito vem reverberando no decorrer da história. Desde o dia em que a igreja recebeu o Espírito. Sabe por quê? Porque antes, olha para mim aqui, gente, antes que a igreja fale, o Espírito já vinha falando. Rapaz, eu ouvi uma pregação que eu nunca ouvi antes. Ou você nunca ouviu o Espírito, ou o mensageiro está ouvindo outra coisa. Porque não tem nada novo. Tudo que o Espírito está falando hoje, ele já falou em uma época, em um tempo. Rapaz, Deus não fala mais comigo. Sabe como que eu escuto isso? Sai da tua boca, Deus não fala mais comigo. Chega no meu ouvido, eu não leio mais a Bíblia. Porque não tem como Deus ficar calado para quem está com a sua Bíblia aberta, irmão. Não tem como. A gente espera um manto. Rapaz, Deus fala comigo, aí você vai aonde? Você vai na casa daquela irmã que mora lá na Divinéia, na Janaína, no quebra-pote, para ela te dar uma profecia. Você gastaria menos combustível se você fosse para o seu quarto e abrir sua Bíblia. E eu não estou dizendo aqui que a irmã lá do quebra-pote, Deus não usa ela, usa. Só que se a irmã do quebra-pote falar coisa que está fora do que está escrito, e se você tiver que fechar alguma coisa, que feche a boca da irmã do quebra-pote e não sua Bíblia. Porque nós estamos fechando a Bíblia para esperar abrir a boca de algum profeta. Você está aqui, irmão. Não existe silêncio de Deus para quem está com sua Bíblia aberta. Não existe. Deus silenciou. Abra sua Bíblia que Ele fala. Não é porque eu não me envolvo com missões, porque Deus nunca falou comigo. Irmão, abra sua Bíblia que Deus fala. Pode ter certeza que Ele fala. Então, onde que começa a missão? A missão começa na necessidade de alguém. Cara, nós vamos nos envolver com essa causa porque eu estou vendo a necessidade. É aí que começa a missão? Não. A missão começa com a decisão da comunidade de cooperar com o que o Espírito está fazendo. A missão não começa com a nossa decisão de cooperar com uma demanda, com uma necessidade. A missão, ela começa com a presença ativa do Espírito, que testemunha de Cristo no mundo. Irmão, não tem como o Espírito se fazer presente em uma comunidade, e essa comunidade não se fazer presente na missão de Deus. Primeira coisa que eu observo, cara, a gente não se envolve muito com a missão, o Espírito não está presente, porque se o Espírito está presente, a comunidade vai se envolver na missão de Deus, amém? Então a igreja, ela não cria o seu próprio testemunho, a igreja não fala de si mesmo, a igreja não se sustenta pelas suas próprias forças, a igreja é chamada acima de tudo para discernir, para acolher e para participar daquilo que o Espírito já está realizando. Eu sei que talvez você está ouvindo isso aqui hoje e está pensando assim, cara, mas por que esse cara está falando sobre isso? Não tem nada a ver, eu vim aqui para ouvir algo mais pessoal, que Deus falasse comigo. Eu estou falando sobre isso hoje, irmãos, porque nós estamos identificando o tempo que nós estamos vivendo. O tempo que nós estamos vivendo é propício para o envolvimento na missão de Deus. Então, o testemunho da igreja nunca é o ponto de partida. O testemunho da igreja é sempre uma resposta. Uma resposta ao testemunho do Espírito. Você está aqui? O movimento da igreja nunca é o ponto de partida. Nós vamos fazer porque alguém precisa. Não, é sempre uma resposta. Nós vamos fazer porque o Espírito está fazendo. Nós vamos nos mover porque Deus está se movendo. Nós vamos avançar porque Deus está avançando. Se Ele para, a gente para. Não é assim desde o começo. A primeira coisa que Deus faz quando tira o povo de Israel do Egito é mudar a forma deles se movimentarem. No Egito, eles se moviam segundo a ordem de um faraó. Faz, eles faziam. Vocês querem ir embora? Quer? Pô, dobra o trabalho. Eles estavam trabalhando porque alguém mandou.
No deserto, Deus muda a forma de movimento. Um povo que era acostumado a se mover debaixo de uma ordem, agora precisa se mover em resposta ao movimento de Deus. Ninguém vai mandar vocês ir, vocês vão olhar para o céu. Quando a nuvem andar, vocês vão. Vocês vão olhar para a coluna, na hora que ela se mover, vocês se movem. Não vai ter alguém dizendo assim, gente, a nuvem andou, vamos lá. Não, porque está todo mundo conectado. Ele não falou assim, quando o Moisés falar, vocês vão. Não era um homem dando instrução para todo mundo. Era todo mundo olhando para o céu e dizendo assim, moveu, então vamos, gente, vamos lá, o céu moveu, vamos lá, junta as coisas e vamos embora. Mudou a forma de movimento. Só que a igreja hoje parece estar voltando a se mover como no Egito. Alguém tem que ficar o tempo todo dizendo, gente, vamos, faz, tentando convencer você de que Deus está ativo. Você entende isso? Parece que a gente tem que convencer você de que Deus é um Deus missionário, de que Deus não é esse babá que você acha que Ele é, que está aqui para suprir suas demandas. Irmão, a sua necessidade não move o coração de Deus, não. Você acha que Deus vai para você e fala, eu mesmo, né? Meu Deus está falando dele mesmo. Eu mesmo, ele está precisando de um carro, ele só não vai fazer a missão porque ele não tem uma caminhonete para ir para Matões. Se ele tivesse, ele ia. Vou dar para ele uma caminhonete. Não, Deus não é um Deus emotivo que se deixa levar pelas tuas necessidades. A igreja é um povo conectado com a nuvem, conectado com o céu, e quando ela se move, nós vamos se mover. Você imagina alguém dizendo assim, não, gente, eu não vou não, se moveu mês passado, está se movendo de novo, uma luta para desarmar essas barracas, para juntar esse bando de bicho, para botar, não vou nada, vou ficar aqui. Eu não vou não. Você acha que alguém lá diz assim, irmão, vamos, olha, Jesus tem um plano na sua vida, vamos lá, querido. Não. Tu não vai não? Ok, vamos embora, pode ficar, senhor. Nós somos tão emotivos, irmão, que parece que a gente tem que, presta atenção, a gente já passou por situações aqui, de pessoas falarem assim, pastor, deixa a gente aqui, está tranquilo, eu confio em você, eu sei que você nos ama, mas a gente não quer, tá bom, ok, eu respeito. Aí essa pessoa se perde, aí ela vai reclamar para outro, é porque a igreja nunca me procurou. Meu amigo, foi você que pediu. Se eu forçasse, você reclama, se eu não forçar, você reclama, é para fazer o quê? Irmão, nós somos perdidos no meio do movimento. Eu vou falar para você, eu não vou deixar de seguir a nuvem por causa da tua lepra não, meu irmão, não vou. Pastor, você está errado, então no final de tudo eu presto conta, pode deixar comigo a conta. Final de tudo eu pago o boleto. Porque eu olho para as escrituras e eu não vejo isso. A gente parar de seguir Deus, de cooperar com a sua missão para estar lambendo ferida de alguém que não quer ser curado. Nós estamos indo, irmãos. O máximo que você vai ter é pastor Fernando te fazendo a ligaçãozinha, se tu não quiser também, ele te deixa lá. Fernando é o cara que vem, né? A gente vai embora na frente, ele vem atrás, embora gente, ei, não fica não, tá? Não, mas eu quero, tá bom, fica aí, vamos embora. Não vou, irmão, nós não vamos parar de se mover por causa da lepra do povo. Você está aqui? A igreja não cria o testemunho. Amém? A igreja não cria o testemunho. A igreja não sustenta o movimento pelas suas próprias forças. Não. Precisamos discernir. Somos chamados para participar do que o Espírito está fazendo. Então o nosso testemunho é uma resposta e não um ponto de partida. Nós estamos correspondendo ao que o Espírito já está fazendo. Então, quando a igreja, ela comunica, ela anuncia, ela proclama, quando a igreja, irmãos, ela serve, quando a igreja, ela age, ela está apenas se alinhando ao movimento do Espírito, porque é o Espírito que faz isso. Quando nós, como igreja, irmãos, nos levantamos para cuidar da causa do necessitado, quando nós nos levantamos para tocar as nações, enfim, quando nós nos envolvemos na missão, nós estamos apenas tornando visível aquilo que Ele já está revelando acerca de Cristo. Nós estamos apenas tornando visível aquilo que o Espírito já está comunicando acerca do Pai. Então o Espírito quer dizer para o mundo que Deus é o Pai dos órfãos. Como que Ele faz? Ele levanta uma igreja para se engajar na causa do órfão. Você entende o que é missão?
que não nasce na nossa demanda, que não nasce na nossa percepção? Deus deseja mostrar para o mundo que no final de tudo Ele quer todas as nações reunidas diante dEle, como diz Apocalipse 7. Como que Ele faz? O Espírito levanta uma igreja que vai às nações, reunir um povo e trazer para diante dEle. Então, quando o ímpio olhar a igreja agindo, ele precisa ser despertado para o coração de Deus. Rapaz, a igreja está fazendo isso, é porque eles servem um Deus que ama. Irmão, quando o ímpio olha para o movimento da igreja, o que eles aprendem a respeito de Deus? Essa é a pergunta. Vou voltar a repetir. Quando o ímpio olha para o movimento da igreja, o que eles aprendem a respeito de Deus? Porque o desejo sempre foi que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai. Quem está sendo glorificado pela maneira como você está vivendo a igreja? Para quem as tuas atitudes estão apontando? Quando alguém olha para você e fala assim, cara, a MCCP é massa. Ou ele está dizendo assim, cara, glória a Deus, porque eu estou conhecendo a Deus por meio da forma como esse cara está vivendo. Quem está sendo glorificado quando você é observado? A sua maneira de viver. E eu não estou falando de você ser observado no culto de domingo, não, porque quando a gente olha para todo mundo aqui domingo, todo mundo está glorificando a Deus. Eu estou falando quando você é observado na forma como você vive no dia a dia, como você lida com os teus negócios, como você lida com os teus compromissos diários, como você lida com a tua família. Irmão, se alguém fosse infiltrado dentro da sua empresa, para ver como você lida com os teus negócios, quem seria glorificado? Se alguém tivesse sentado na hora que você está fechando um contrato, quem seria glorificado? Se alguém tivesse ali observando a forma como você fornece um produto, quem seria glorificado? Essa é uma pergunta que precisamos fazer pensar. Amém? Quem está sendo glorificado? Esse entendimento nos protege, nos guarda de uma autossuficiência. Esse entendimento de que nós estamos seguindo o movimento do Espírito, nos protege da tentação de confiar nos nossos próprios métodos. Essa consciência nos guarda da tentação de confiar nas nossas estratégias. Não, nós estamos assim, é porque, cara, a visão que a gente segue é a visão tal. Não, é porque a apostila que nós seguimos aqui, não, é porque, irmão, quando nós entendemos que nós estamos seguindo o movimento do Espírito, isso nos protege da tentação de confiar na nossa capacidade humana. Estava conversando com um irmão, um tempo desse, que vai ser enviado para uma nação. Ele falou assim para mim, tá, eu vou te fazer uma pergunta, para eu poder decidir aqui. Tu acha que eu sou capaz? Eu falei, não, nem um pouco. Aí buga, né, porque tipo assim, como assim, eu não sou capaz e tu quer me enviar? É porque ninguém é capaz. Ninguém é. Eu não sou, tu não é, ninguém é, irmão. E por que estamos fazendo? Porque nós só estamos pisando nos mesmos passos do Espírito. Opa, ele pisou aqui, então eu piso. Ele pisou aqui, então eu vou pisar. Ah, ele não pisou, então eu paro. Não piso em lugar nenhum. Não tem a ver comigo, não tem a ver com a minha capacidade. Irmão, eu sou ruim, já falei sobre isso aqui. Sou ruim, sou mau, sou chato, sou bagunceiro, sou desorganizado. Rapaz, essa igrejinha é toda organizada. Vem aqui durante a semana para tu ver o que é organização. Organizações Tabajara. Se depender de mim é bagunça. Aí Deus vai colocando pessoas por perto que tem graça para fazer a coisa. Porque se deixar na minha capacidade, vocês estão tudo perdidos. Nós entramos no ônibus sem saber para onde o ônibus está indo, só vamos. Você consegue compreender isso? Você entender que nós estamos seguindo os passos do Espírito nos protege, porque é tentador ser autossuficiente, é tentador confiar na nossa própria força. Não, vamos que dá certo, eu consigo.
É tentador, irmão. Então, o poder do testemunho não está na eloquência da igreja. O poder do testemunho está na fidelidade ao Espírito. Amém? A força do testemunho dessa comunidade não está na sua capacidade de fazer coisas. A força do testemunho dessa comunidade está na fidelidade ao movimento do Espírito. Irmão, se o Espírito não mandar parar, nós não iremos parar. Mas se o Espírito não nos mandar avançar, nós não vamos dar um passo. Estava ouvindo ontem o testemunho do Rick Warren, Uma Vida com Propósito. Quando já leu esse livro? Só? Levanta a mão de novo aí, só para mim. Gente, vocês são crentes desde quando? Que nunca leram esse livro. É um clássico. Depois você dá uma lidinha lá, é bacaninha, dá para aproveitar umas paradas bacanas. Ou não, também. Mas enfim, ele estava dando um testemunho ontem. Irmão, igrejinha pequena. Ele era pastor de uma igreja pequena. Um dia Deus falou com eles. E ele disse que ele recebeu uma convicção, uma clareza, de que Deus estava se movendo nas nações. Ele recebeu uma convicção tão forte, e naquele dia, ele reuniu, ou dias depois, enfim, ele reuniu a sua liderança, ele falou assim, ó, nós vamos enviar missionários para todas as nações do mundo. Todas as nações do mundo. Isso aconteceu há 20 anos atrás. Ele recebeu uma convicção do Espírito, e ele viu o movimento do Espírito para isso. Hoje, 20 anos depois, irmão, 20 anos para um projeto desse, não é nada. Hoje, eles têm missionários em todas as nações do mundo. Irmão, tu tem ideia do que é isso? Você ter igreja plantada em todas as nações do mundo, cara, isso é loucura. Como isso é possível? Se ele estivesse usando apenas as suas técnicas, as suas habilidades, a sua própria força, como seria possível? Só é possível seguindo os passos do Espírito. Só é possível engajado na missão que o Espírito está engajado. Você está aqui, irmãos? Então, o testemunho, o poder do testemunho da igreja não está na nossa eloquência, não está na nossa capacidade de fazer coisas. O verdadeiro testemunho cristão, ele acontece quando eu e você nos submetemos à direção do Espírito. Sabe qual é o nosso desafio hoje? É nos submetermos ao movimento do Espírito. Ah, eu preciso mudar de emprego. Primeira coisa que você vê, o que é? Vamos lá, vamos ser transparente aqui. Primeira coisa que você vê é a vantagem. Deixa eu ver se é vantajoso. Deixa eu ver se me paga mais. Mas a partir de agora, do entendimento que você está alcançando, a primeira coisa que você tem que perceber é, deixa eu ver se essa é uma oportunidade maior para glorificar Deus, mesmo ganhando menos. Quem faz isso? Quem é doido de fazer isso, irmão? Ninguém faz isso. Ah, eu preciso mudar de nação, de cidade, de casa. Deixa eu ver se isso vai melhorar, se o Espírito está se movendo para isso. Eu vou gastar um pouco de tempo tentando ouvir. Não, querido, meu chefe, depois eu lhe dou a resposta, só me dá aqui alguns dias para eu buscar no Senhor uma resposta. Quem faz isso, irmão? Quem faz isso? Se for R$1.000 a mais, você não pergunta nem para sua esposa, você já acerta, já chega em casa só com a notícia. Ó, vou ganhar R$1.000 a mais, vamos mudar para Matões. Não quer nem saber o que a mulher acha. O verdadeiro testemunho cristão acontece quando você se submete à direção do Espírito. E quando você, guarda isso, eu estou terminando agora. Quando você se submete à direção do Espírito, você se torna um espaço onde o testemunho do Espírito começa a ganhar força. Quando você se submete à vida do Espírito, irmãos, você começa a se tornar um espaço onde a vontade de Deus começa a ganhar força, e isso vai ficando evidente para quem está à sua volta.
uma força comunitária. Você começa a afetar a vida dos outros que estão por perto. Isso aqui é evangelho. Isso aqui é evangelho. Por que é importante a gente falar sobre o Espírito e a igreja? Porque há uma estreita ligação. Quando a gente olha para o fim, a gente entende que o que vai atrair Jesus de volta é um clamor. A gente fala de Maranata há alguns anos, mas às vezes a gente canta sobre Maranata, mas não sabe o que é Maranata. Maranata não é um clamor individual. Maranata é um clamor coletivo. Maranata não é o clamor que sai da boca da igreja somente. Maranata é o clamor que sai da boca da igreja e do Espírito. É o Espírito e a noiva que dizem Maranata. É o Espírito e a noiva que dizem vem. Então nós precisamos entender essa reaproximação, porque a impressão que eu tenho, isso aqui é só uma impressão, é que a igreja está se distanciando do Espírito. E uma igreja longe do Espírito não pode clamar pela vinda de Jesus. Uma igreja isolada do Espírito não pode clamar para que Ele venha. Não pode, irmão. Não tem efeito esse clamor. Você está aqui? Eu queria terminar essa manhã de forma muito consciente, orando por você, sentadinho como você está aí agora. Eu quero orar pelo seu coração e pela sua mente, para que o Senhor traga clareza sobre sua mente, para que você entenda, para que o Senhor traga coragem para o seu coração, para que você viva. Clareza sobre a mente para entender, e coragem sobre o coração para poder viver. Está havendo uma reconciliação entre o Espírito e a igreja. Uma reconciliação entre o Espírito e a noiva. O desejo do coração da noiva precisa ser o mesmo desejo do coração do Espírito. O movimento da noiva precisa estar em sincronia com o movimento do Espírito. Por isso, nessa manhã, peça para o Senhor, diga: Senhor, sincroniza o nosso coração com o coração do Teu Espírito. Que seja o mesmo clamor, que seja o mesmo desejo. Vamos, começa a orar, começa a orar. Nós temos uma grande oportunidade nesse tempo de nos envolvermos com o que Ele está fazendo. E há um grande desejo no coração de Deus de nos chamar para participar. Há um grande desejo no coração de Deus de nos chamar para sermos participantes. Participantes do que Ele está fazendo. Sim, Senhor. Pedimos perdão por esse afastamento. Perdão pelas vezes que nos afastamos do Teu Espírito e nos movemos de forma individual, isolada. Pedimos perdão por todas as vezes que nos distanciamos do Teu Espírito e tomamos as rédeas, definimos coisas sem Te consultar, buscamos fazer coisas sem ouvir a Tua opinião. Nos perdoe, Senhor, nos perdoe, Senhor. Nós clamamos nessa manhã para que o Teu Espírito volte a conduzir os nossos passos, que o Teu Espírito volte a conduzir os nossos passos, que o Teu Espírito volte a definir a nossa vida, em nome de Jesus, Pai. Que o Teu Espírito volte, que o Teu Espírito volte, Senhor, a definir o que iremos fazer, para onde iremos ir, que o Teu Espírito volte a dar a direção e que nós voltemos a obedecer essa direção, em todas as áreas da nossa vida, nas áreas espirituais, Senhor, nas áreas profissionais, todas as áreas da nossa vida sejam conduzidas pelo Teu Espírito, que o nosso movimento seja a resposta ao movimento do Espírito. Senhor, não nos deixa como igreja nos envolvermos naquilo que o Espírito não está envolvido. Não nos deixe como igreja nos engajar naquilo que não está movendo o Teu coração. Não nos deixe, Senhor, como igreja, sucumbirmos à pressão do mundo de andar por conta própria, de viver para nós mesmos,
Por favor, Senhor, não nos deixe, Senhor. Essa manhã nós clamamos pelo direcionado do Teu Espírito. Seja o nosso balizador, Espírito Santo, seja o nosso condutor, seja aquele que vai definir os nossos passos. Você que precisa tomar decisões sérias nesse tempo, aproveite nessa manhã, clame pelo conduzido Espírito Santo. Clame pelo conduzido Espírito Santo, de forma consciente, sem as emoções afloradas agora. Você que precisa definir coisas, quanto mais você precisa definir coisas, mais dependentes do Espírito você precisa ser. Queremos seguir os Teus passos, Senhor. Queremos seguir os Teus passos. Ah, Espírito Santo de Deus, aquele que testemunha a respeito do Pai. Não queremos falar o que o Senhor não está falando, não queremos reverberar na terra aquilo que o Pai não está reverberando na eternidade. Não queremos ser mais uma igreja, não queremos ser mais um movimento, queremos ser aqueles que irão seguir os Teus passos, Senhor. Se o Senhor está indo para as nações, nós iremos para as nações. Se o Senhor está indo para as vielas, nós iremos para as vielas. Se o Senhor está se movendo para as favelas, nós iremos para as favelas. Queremos seguir os Teus passos. Nos envolva naquilo que o Senhor está envolvido. Pesa sobre o nosso coração a causa que pesa sobre o Teu coração. Oh, Consolador, amigo de todas as horas, Espírito Santo de Deus, olhamos para Ti como o condutor, como aquele que seguia todo o povo, aquele que conduzia todos os discípulos, todos os apóstolos, aquele que impediu Paulo de ir em alguns lugares, mas aquele que impulsionou Paulo a ir para outros lugares, aquele que parou os apóstolos quando eles precisavam parar, mas aquele que movimentou os apóstolos quando eles precisavam se mover, aquele que é o poder de Deus, aquele que precisou ser esperado. Esperem em Jerusalém até que dos céus vocês sejam revestidos de poder. Nós te esperamos, nós não daremos um passo sem o poder do Teu Espírito, Senhor. Nos ajuda a compreender, mas se a compreensão estiver além da nossa capacidade, nos ajuda a obedecer mesmo sem compreender. Não queremos entender tudo, mas queremos obedecer todas as coisas. Escute, você não precisa entender tudo, mas você precisa obedecer todas as coisas. Algumas coisas você irá obedecer sem entender, e sem entender você irá sentir paz, porque a paz de Deus excede todo entendimento do homem. Sim, visita-nos com paz, a paz de Deus que excede o entendimento. Mesmo sem entender, nos dê paz para prosseguir, Senhor. Mesmo sem entender, nos dê paz para trilhar os Teus caminhos. Essa é a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Eu queria terminar te pedindo uma coisa. Essas próximas semanas, mergulha nas Escrituras e tenta ver tudo que você puder a respeito do Espírito e a respeito da igreja. Amém? Eu sei que você lê a Bíblia, eu sei que você medita, então mergulha no livro de Lucas, mergulha no livro de Atos, descobre por que Jesus citou Isaías 61 antes de começar o seu ministério. O Espírito está sobre mim porque Ele me ungiu. Irmão, Jesus clamou pela unção do Espírito. Como que nós vamos nos mover de forma isolada, independente? Então, esses próximos dias, seja intencional nisso. Amém? Deus abençoe você. Fale com alguém que está do seu lado depois, dê um abraço no seu irmão e vá em paz em nome de Jesus.